A paz de Jesus, meus irmãos, tudo bem? Vamos lá? Dando continuidade no nosso estudo do Evangelho de São João. Hoje nós vamos meditar, dar uma estudada no capítulo 6, no início do capítulo 6, nos versículos de 1 a 15, que é a multiplicação dos pães. Multiplicação dos pães, narrado aqui no Evangelho de São João. Inclusive, todo esse capítulo, o capítulo 6 do Evangelho de São João, João fala, basicamente de dois assuntos. Primeiro, que Jesus é Deus, quando ele caminha sobre as águas, é a próxima meditação nossa, e sobre o pão da vida, sobre o pão descido do céu, sobre a Eucaristia, Então, são esses dois assuntos nesse capítulo. Vamos lá. Esse relato da multiplicação dos pães, ele aparece nos 4 evangelhos. Inclusive, nos evangelhos de Mateus e Marcos, ele aparece 2 vezes. Então, nos 4 evangelhos, nós temos 6 relatos de multiplicação dos pães. E isso é muito importante, é muito significativo isso. A importância que eles deram para o acontecido, para a multiplicação dos pães. Primeiro, a multiplicação dos pães faz uma clara referência ao Antigo Testamento. Aquela passagem lá de 2 Reis, capítulo 4, versículos de 42 a 44, onde o profeta Eliseu faz a multiplicação dos pães, e também faz referência a Moisés, com o povo de Israel lá no deserto, o maná, Êxodo 16, por exemplo. E as pessoas veem em Jesus um novo Moisés, mas também um profeta. O profeta que está descrito lá em Deuteronômio, depois a gente vai ver no finalzinho, a passagem que mostra Deuteronômio 18, versículo 15, depois versículo 18. A gente vai ler isso durante a nossa meditação aqui. Bom, e também a importância que deram a esses fatos, de constar 6 vezes essa narrativa nos 4 evangelhos, é que quando os evangelhos foram escritos, as multiplicações já haviam acontecido. A igreja já existia. E com certeza eles já celebravam a Eucaristia. Quando o evangelho foi escrito, já se celebrava a Eucaristia. Então, olha só, os evangelistas veem na multiplicação dos pães essa prefiguração da Eucaristia. Bom, isso fica muito claro aqui no Evangelho de João. Se a gente tomar, e eu vou pegar com vocês aqui, Josué, capítulo 5, versículos de 10 a 12, a gente vai ver o seguinte: os israelitas estiveram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mesmo mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram os produtos do país. No dia da Páscoa, comeram pães ázimos e trigo tostado. A partir do dia seguinte, quando comeram os produtos do país, o maná parou de cair. O maná cessou. Os israelitas não tiveram mais maná. Nesse ano, comeram os frutos do país de Canaã. Então aqui eles já tinham saído do deserto e tomado posse da terra prometida. E no dia da Páscoa, depois da Páscoa, o maná parou de cair. Isso é muito legal, porque aqui no relato de São João, no versículo 4, ele diz assim: aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. João está querendo contar aqui para a gente
que dentro de poucos dias já estava próxima a festa da Páscoa, mas também já estava próximo o tempo onde Jesus não daria mais o pão de cevada, mas daria do seu próprio corpo, o pão descido do céu, o novo maná. Isso é muito interessante aqui. Bom, no relato de João, o povo vai atrás de Jesus não para levar os doentes para ele curar, mas o povo vai atrás de Jesus porque viu ele curar os doentes. Isso é interessante. Jesus sobe ao monte e senta-se. Isso dá um caráter solene às coisas, assim como Moisés sobe ao monte, né? Sobe a montanha, né? Então é esse caráter solene que o evangelista quer dar. Jesus põe à prova os discípulos, os apóstolos. Ele fala para Filipe, né? Onde a gente vai conseguir alimentar tanta gente? É lógico que Jesus sabia o que ia fazer. Inclusive, aqui no Evangelho de João, Jesus sempre tem o controle de tudo, né? Ele sempre tá tomando iniciativa, fazendo tudo, porque ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo encarnado, tudo mais. Mas aqui ele coloca à prova para mostrar algumas coisas. Primeiro, para mostrar a impotência humana diante de certas realidades que somente Deus pode realizar. André e Filipe, eles representam a visão humana, que faz conta, que faz cálculo e que não consegue imaginar o tamanho, a extensão do agir de Deus, do poder de Deus. André diz para Jesus, nós temos 5 pães e 2 peixes. E aqui nós voltamos aos nossos simbolismos, né? 7. Eles tinham 7 alimentos. São 7 alimentos. A perfeição de Deus. Diante de tanta gente, apenas a perfeição de Deus basta. Diante das nossas situações, somente a perfeição de Deus basta. Diante da nossa vida, somente a perfeição basta. Isso é importante a gente ter no nosso coração. Bom, vamos lá. João descreve com detalhes como são os 5 pães. Ele diz assim, são 5 pães de cevada. Isso significa que era um pão modesto, um pão dos pobres. Foi justamente o pão que Eliseu usou lá no 2 Reis. Vamos dar uma olhada? 2 Reis, capítulo 4, versículo 42. 2 Reis, eu peguei em outra Bíblia aqui. Capítulo 4, versículo 42. Veio um homem de Baal-Salissa e trouxe para o homem de Deus, Eliseu, pão das primícias, 20 pães de cevada e trigo novo em seu alforje. Eliseu ordenou, oferece a esta gente para que comam. Mas seu servo respondeu, como hei de servir isto para 100 pessoas? Ele repetiu, oferece a essa gente para que coma, pois assim falou Yahvé, comerão e ainda sobrará. Serviu-lhes, eles comeram e ainda sobrou, segundo a palavra de Yahvé. Veja, o pão era de cevada, simbolizando isso, esse acontecido. Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui de interessante? No versículo 11, começa assim. Deixa eu pegar dessa Bíblia agora. No versículo 11 começa assim, olha. Jesus tomou os pães e deu graças. Isso daqui é muito interessante. Dar graças, ação de graças é Eucaristia. E Eucaristia significa ação de graças. Eucaristia significa dar graças. Então Jesus pega o pão e dá graças, simbolizando justamente isso, né? A Eucaristia. No versículo 11 ainda, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu aos que estavam sentados. Fez o mesmo
com os peixes tudo o que queriam. Eles comeram tudo o que queriam. Eles ficaram satisfeitos. Vejam, em João, é Jesus que parte o pão e distribui para o povo. Jesus pede para o povo sentar, como se sentassem à mesa, e Jesus serve o pão. Isso é muito legal. Eles comeram até ficarem satisfeitos. Simboliza a generosidade de Deus. E depois, o que sobrou eles pediram para recolher. Nós não podemos desperdiçar os favores, a graça, o dom de Deus. Então, por isso que Jesus pede para recolher o que sobrou. Foram 12 cestos. 12, um número simbólico, representa a universalidade. Aqui representa toda a igreja. O pão que é oferecido alimenta toda a igreja com generosidade. Mas 12 também representa as 12 tribos, os 12 apóstolos, e aí vai. Bom, Jesus pede então para que todos se sentem, né? E isso já é um convite ao banquete. Jesus nos convida para esse banquete, cujo alimento é Ele mesmo. Até nós nos saciarmos. Até nós nos saciarmos. Tudo isso, né, representa a Eucaristia. Por isso que eles veem aqui essa prefiguração da Eucaristia. Versículos 14 e 15. O profeta que é falado aí está sendo feito referência lá a Deuteronômio 18, 15. Presta atenção. Diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu. É a ele que devereis ouvir. Depois no versículo 18: eu lhes suscitarei um profeta como tu dentre os seus irmãos. Minhas palavras porém em sua boca, e ele lhes fará conhecer minhas ordens. Olha, lembra que eu falei que é o novo Moisés? Então, tudo isso remete a essas escrituras, para confirmar aquilo que o Antigo Testamento já tinha anunciado a respeito de Jesus, tá bom? Mas Jesus, vendo que esse povo o reconhecia como o tal profeta, mas queria fazer dele um rei, Jesus não aceita, porque o reino de Jesus não é desse mundo. Eles queriam fazer de Jesus um rei político, um rei violento, mas não é isso. Jesus é rei na cruz, né? Então Jesus não aceita e ele se isola, porque o seu reino não é desse mundo. Bom, hoje nós temos a Eucaristia, o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. O pão vivo descido do céu. Olha, o pão que se reparte para toda a igreja, para toda a humanidade. Jesus nos alimenta até nós nos satisfazermos. Só que a gente precisa ir ao seu encontro na Eucaristia e na palavra. Fica com Deus. Tchau, tchau.